temos mais um convidado, está ao vivo conosco, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, boa noite. Boa noite, Vitor. Um prazer estar aqui com vocês nesse dia que é histórico, né? Nesse movimento de aprovação de uma reforma tributária, que certamente ainda merecerá ajustes, mas que deu um passo importante no dia de hoje. Pois é, queria uma análise do senhor, justamente, governador, sobre o texto. Pelo que entendi, lhe agradou o desenho final na Câmara dos Deputados, governador? A gente tem que partir da seguinte premissa, Vitor. O sistema tributário atual é absurdamente anacrônico, né? A gente tem mais de 5 mil municípios com as suas estruturas, com seus modelos, cada um dos estados com a sua forma de interpretação, milhares, portanto, de alíquotas, de bases de cálculo, de créditos presumidos e infinidade de interpretações aí das normas que deixam um sistema muito complexo para quem quer empreender no Brasil e ainda estimulam a chamada guerra fiscal. Então a reforma ela dá um passo importante na busca pela simplificação do sistema tributário brasileiro. Eu entendo que a norma, né, o texto, ainda tem problemas e necessidades de ajustes, até alguns jabutis, como é comumente chamado, né, aqueles dispositivos que entram surpreendendo na última hora dentro de um texto, vão merecer revisão, né? A gente tem um sistema legislativo bicameral no Brasil, né? Isso vai ainda para o Senado vai fazer a sua apreciação, com as alterações que vier a fazer ainda volta para a Câmara dos Deputados, e a gente vai atuar para poder aperfeiçoar esse modelo, essa norma, com a correção disso que nós entendemos que não está adequado e não se justifica, especialmente em relação aos nossos estados nas regiões sul e sudeste, não porque queiramos nas regiões sul e sudeste ter algo a mais do que outras regiões, não, pelo contrário, a gente entende, dentro de um princípio de solidariedade federativa, que essas regiões têm um papel a contribuir para o país crescer e se desenvolver, mas não pode haver exceções e regras específicas que desequilibrem no jogo federativo as nossas regiões, né? E foram inseridas alguns temas ali que vão merecer esse tipo de revisão. Mas, como eu disse, criticar algum dispositivo da reforma fazendo soar ou parecer que o atual modelo, o sistema é positivo, não é pertinente. Então, é um avanço, é um passo importante, ainda tem problemas, ainda terá exceções em alíquotas e modelos que ainda não estão, para mim, claramente justificados, mas, sem dúvida nenhuma, é um passo importante em direção a uma racionalidade para que quem empreende nesse país coloque essa energia mais em empreender, em gerar emprego, que é isso que tem que fazer, e não ficar administrando a relação com a Receita Municipal, com a Receita Estadual, com a Receita Federal, contratando escritório de planejamento tributário. Quem pode contratar um escritório de planejamento tributário gasta rios de dinheiro que poderia estar investindo para fazer planejamento tributário. E quem não tem capacidade de contratar escritórios sofisticados de planejamento tributário, no atual modelo brasileiro, acaba pagando o preço, né, de viver sobre a incerteza, a insegurança de se está atendendo a norma do jeito certo, se está interpretando corretamente, e se não vai dali a um tempo sofrer algum tipo de sanção, de multa, porque algum auditor fiscal interpretou de forma diferente. Então, é um passo que tem que ser saudado, sim. E justamente sobre a questão federativa, sobre a qual o senhor falava, a gente já teve uma reação bastante forte agora à noite, que foi do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Caiado ameaçou acionar o Supremo Tribunal Federal contra a proposta, justamente por isso que ele considera por esse desequilíbrio na distribuição de recursos entre os estados. Caiado disse o seguinte, que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais vão mandar na federação, que é um absurdo e que deve haver recurso de Goiás ao Supremo Tribunal Federal. O que é que o senhor acha dessa iniciativa, governador? Eu respeito o governador Caiado, tenho uma boa relação com ele, mas divirjo dele. Acho que as posições que ele tem apresentado em relação à reforma tributária são equivocadas. Não dá para justificar a guerra fiscal como eu vi ele justificando. Respeito, mais uma vez, é pertinente que tenhamos visões distintas e dentro de uma democracia absolutamente razoável que haja posicionamentos contrários, mas entendo que o modelo que nós avançamos aí nessa reforma guarda uma relação federativa mais equilibrada do que o texto até que originalmente estava se apresentando, que o governador Caiado apresentou aí na sua crítica, pelo que eu entendi,
tem a ver com a regra estabelecida para a deliberação do Conselho Federativo, que vai interpretar as normas tributárias, estabelecer questões operacionais para a arrecadação, distribuição dos recursos, e que, se tivesse um modelo que cada unidade federativa tivesse um peso de um voto, em regiões do país que tem mais estados, mais unidades federativas, mesmo que tenham menos população, teriam preponderância em relação a outras. E aí sim nós teríamos um desequilíbrio federativo. O modelo que foi encontrado, que foi encaminhado, guarda uma proporção de precisar os votos das unidades, mas também necessitar o atingimento de um quórum nas votações proporcional à população dos estados. Isso melhora o equilíbrio federativo. Nós até propunhamos uma outra alternativa que analisaria os votos regionalmente, mas a que prosperou foi essa. Eu entendo que ela está mais adequada e que vai guardar melhor relação interfederativa. Governador, a pergunta agora é do Nelson Kobayashi. Governador Eduardo Leite, é um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é a respeito de como ficam os municípios nessa questão, vez que o senhor tem, inclusive, essa experiência de ter sido prefeito de Pelotas, né? Nessa semana nós tivemos um movimento muito forte da Frente Nacional dos Prefeitos contra a reforma tal como estava e, aparentemente, criticando o que os municípios perderiam para essa junção de ICMS com ISS. Na sua avaliação, os municípios saem perdendo com a reforma aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados? Não entendo que os municípios percam, e os estudos que são feitos com muita técnica por quem é expert na área, e nós temos muitas autoridades no sistema tributário brasileiro, analisam justamente que haverá um ganho para os municípios, para boa parte dos municípios há um ganho com a reforma de imediato, assim, só olhando o resultado tributário. E para a imensa maioria dos municípios, né, quase 98% pelos estudos que eu analisei, os resultados econômicos que virão com a reforma tributária vão suplantar qualquer tipo de eventual prejuízo, perda que eles tivessem numa análise assim apenas de migração de modelo, né, de um para outro, mas os ganhos econômicos, por tirar a complexidade, aumentar a produtividade na nossa economia, vão se encarregar de produzir efeitos positivos para todos. É claro que tem apreensão, e é claro que envolve algum grau de risco também, né? Por mais que você faça modelos matemáticos, analise a possibilidade, probabilidade de ganhos econômicos, sempre haverá algum grau de risco, mas eu acho que eles estão devidamente mitigados e o passo e a ousadia de dar esse passo se faz necessário. O Brasil tem crescido pouco nesses últimos anos, né, nessas últimas décadas, e parte até do crescimento econômico brasileiro se deveu muito ao bônus demográfico, que vai cada vez menos nos ajudar. Aliás, no Rio Grande do Sul já não temos esse bônus demográfico jogando a nosso favor. Então, para poder gerar crescimento econômico, nós teremos que ser capazes de produzir mais, mesmo tendo menos gente no futuro próximo como mão de obra disponível. E só se faz esse crescimento econômico com menos gente se houver aumento de produtividade, ou seja, a capacidade de produzirmos mais, mesmo sendo menos pessoas no mercado de trabalho, vai exigir educação, de um lado, né, que para melhorar a capacidade de produzir, com mais habilidades e competências do nosso capital humano, e de outro lado, a reforma tributária é capaz de gerar um ganho de produtividade na medida em que a energia, como eu disse, o foco dos empreendedores esteja mais em empreender do que em administrar a relação com o fisco. Então, os municípios, acho que é importante também lembrar, né, ISS, Imposto sobre Serviços, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que também há um sombreamento entre eles e cada vez mais pela migração da economia para essa economia 4.0, para essa nova economia em que uma pessoa já não adquire mais um CD, ela compra, na verdade, um serviço de streaming dentro de uma plataforma online. Essa migração, essa mudança, né, na nossa economia vai gerando, às vezes, no modelo tributário que a gente tinha, questionamento sobre, afinal, que imposto, de que jeito que incide. As empresas mesmo vão fazendo planejamento, aquelas que podem, que conseguem fazer, para poder migrar para pagar um tipo de imposto menor, às vezes até desestímulo, né, a fazer alguma coisa melhor, porque se elas fizerem com uma determinada fórmula e de um determinado jeito, elas pagam menos imposto e acabam produzindo pior algum tipo de item para poder se enquadrar
em algum tipo de benefício tributário. Então, o nosso modelo atual ainda, né, porque ainda não foi substituído, é muito ruim, pune os empreendedores, dificulta a produtividade no país. A gente tem que dar espaço. Entendo que os prefeitos estejam um pouco ansiosos, mas é importante lembrar, tem um processo de migração, de transição, tanto para o contribuinte quanto para a parte da receita, né? Para o contribuinte haverá uma migração aos poucos sendo estabelecido o novo formato de imposto. E para a receita, para os estados e municípios, também haverá uma migração aí na distribuição do bolo tributário, que vai amortecer os impactos enquanto o país tenha o ganho de produtividade, que, claro, não virá só da reforma tributária, tem que vir de outras medidas também, né, nas quais eu até divirjo do atual governo federal em relação às questões de privatizações, parcerias com o setor privado, desburocratização, que eu espero que em alguma medida possam, ao longo dos próximos anos, se tornar uma realidade no país e assim fazer surfar uma boa onda com velocidade mesmo, né, com uma estrutura tributária mais racional e, de outro lado, com uma modernização da nossa economia por uma nova visão de Estado e de organização da nossa economia brasileira. Muito bem, aí a análise do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Obrigado mais uma vez, viu, governador, pela gentileza, pela atenção. Uma boa noite. Obrigado, uma boa noite a todos.